Oi, gente! Eu sou a Milena Teixeira, professora e artesã aqui do Maria Joaninha Atelier. No vídeo passado mostrei para vocês uma técnica, né? E com essa técnica hoje nós vamos fazer essa peça aqui. Eu achei muito interessante essa peça, porque assim, eu ganhei uma sacola de retalhos só nesses tons, tá? Só nesses tons. E normalmente a gente gosta assim de colocar mais colorido e tal, e às vezes esquece um pouquinho do liso, do neutro, da composição monocromática que dá para fazer com esses tecidos. E às vezes atende um cliente que gosta mais dessa cor. Por isso eu achei interessante mostrar para vocês o projeto nessas cores. E assim, você pode fazer o mesmo projeto, mais colorido, enfim, do seu jeito, né? Pode fazer aí mais flores dentro de um projeto só. Esse projeto é um jogo individual, né? É um americano individual. E ele vai acompanhado de outras pecinhas. Eu vou formar um kit e vocês vão ver no decorrer das outras aulas. Espero que continue aqui comigo. Então vamos lá no passo a passo que eu vou mostrar tudo para vocês. A gente já deixou tudo preparado, eu mostrei para vocês a base da técnica. É uma técnica chamada English Paper Piecing. A gente faz a base do hexágono com papel, é muito legal. E a gente preparou, inclusive se você quiser assistir só a aula passada e quiser fazer outros projetos, você pode fazer, porque a aula passada já dá base para você fazer alguma coisa. Mas se você quer seguir a ideia que eu estou utilizando aqui, que eu vou passar para vocês, é a seguinte. Eu vou fazer a proposta aqui com régua, cortador circular, placa de corte, que são itens da costura criativa, que são materiais facilitadores. Mas se você não tem, você pode perfeitamente, como eu sempre falo, risca, corta com a tesoura, desde que seja uma tesoura que esteja bem, cortando bem retinho, não tem problema nenhum. Eu vou fazer um individual americano, que que ele tem 45 por 36, tá? Vai ficar em torno de 46 por 36, depois vai reduzir com a costura, vai dar 45 por 35. E eu não vou compor com a base inteira, eu vou colocando os retalhos, vou distribuindo todas essas cores dentro da base que eu preciso, para formar a base, para depois aplicar a flor que a gente fez com a técnica do hexágono. Então, vocês me acompanhem aí no decorrer do vídeo e vão entendendo o que eu tô fazendo, tá bom? Aqui eu já sei que eu tenho uma área de mais de 35 por mais de 45. Então, primeiro eu vou refilar nas primeiras retas que eu tenho aqui, ó. Eu refilo, né? Nas retas. Inclusive, vou até trocar de base, que eu prefiro a base que tá embaixo, que essa aqui tá em polegada. Então, eu vou usar essa base aqui em centímetro. E já vou mais ou menos saber qual o tamanho da área que eu consegui fazer aqui, que eu ampliei. Então, aqui já tá refilado. Agora, eu vou acertar essa parte que eu refilei na régua, na reta da placa. Tá? Procuro deixar certinho e vou refilar o outro lado. A mesma coisa você faz sem a placa, acerta com a régua e risca. Certo, pessoal, já fiquei com a base pronta. Vocês podem ver que eu quis posicionar a flor do Jardim da Vovó para aplicação na parte do tecido mais liso e deixar à mostra esse trabalhinho que a gente fez com reaproveitamento de retalhos. Ele acabou ficando maior do que eu esperava. Ele ficou com 50,5 por
36,5. Como eu vou fazer um conjunto onde essa peça é individual, eu vou deixar ele maior assim mesmo. Mas se eu fosse fazer um conjunto com 4, com 6, eu ia diminuir, tá? Para 35 por 45, ia fazer uma medida padrão. Aqui eu tô trabalhando livremente. A florzinha do jardim da vovó eu coloquei aqui, ó, nessa posição, deixando uns 4 centímetros aqui na lateral e aqui em cima. E essa aplicação a gente vai fazer à mão. Certo, aproximei a câmera aqui, peguei um lugar com mais luz. Eu estou utilizando a luz natural. E eu vou, então, colocar essa linha aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Eu fui lá embaixo e coloquei bem no lugarzinho. Eu tô trabalhando com uma linha, ela tem cinza, porque eu tô levando em consideração os tons mais escuros aqui, para essa aplicação, tá? Aí, como eu iniciei com a linha no tecido, eu já venho na base, né? Eu tô com ela na base, eu já venho e dou uma espetadinha aqui, ó, na dobra do hexágono, na mesma direção em que eu saí. Aí, vou espetar novamente a base. E quando eu sair, ó, vou espetar a base na mesma direção. Quando eu sair, eu vou pegar o cantinho tá vendo? Ó, eu vou pegar o cantinho da minha aplicação. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu tô saindo bem na quina da aplicação, ó. Vou fazer de novo. É um ponto invisível que eu tô fazendo, tá? Saí, a linha está aqui na aplicação. Eu vou voltar para a base. Vou dar pontos pequenininhos. E toda vez que eu sair, eu vou buscar o cantinho da aplicação. Ó. E ele vai ficando um ponto invisível. Vou para a base, tô dando um pontinho aqui de 2 milímetros. 3 milímetros é muito. E é um trabalho para ser feito com calma, sossegado, sem pressa, para que você possa ter um resultado bem caprichadinho. Essa é uma opção para quem está querendo realmente fazer isso. Não é uma opção para quem está com pressa. A opção para quem tem mais pressa e quer aplicar vai ser no próximo vídeo, onde a gente vai fazer a aplicação na máquina. Então, isso aqui é uma higiene mental, tá, gente? Ó, e ele tá ficando lá, ó. Tá ficando todo aplicado. E atrás tá ficando assim. É lógico que depois vai vir o forro, tal, e o acabamento, nada disso vai aparecer. Eu vou seguir fazendo esse mesmo esqueminha todo aqui, ó, toda a volta do hexágono, e depois eu vou dar uns pontinhos aqui no meio, ó, na base, para poder a florzinha ficar mais fixa nesse trabalho, tá? Para depois, quando lavar, ele não estufar. Uma coisa que eu esqueci de falar, gente, é que a agulha, ela é bem fininha e a linha é a linha de poliéster, mais resistente. É a mesma linha que a gente fez a junção dos hexágonos. Olha, pessoal, atrás ficou assim, ó, os pontos de ligação, que é como a gente faz também aquele quilting à mão, tá? Quando a gente tem as camadas de manta, a gente faz assim. E aqui eu prendi todas as bases da aplicação. Né? Já posso tirar os alfinetes.
Vou dar uma assentada no ferro para mostrar para vocês como que ficou. Olha só como ela dá um efeito maravilhoso, ó. Você olhando de lateral assim, ela parece que ela tá meio estufadinha na peça. Quem conhece vai saber o que foi feito aqui, tá? E isso vai valorizar o seu trabalho. Aqui vocês observem que eu deixei, ó, ela pegando meio que nas emendas, assim, porque fica charmoso. Eu não centralizei ela totalmente no liso, tá? Eu poderia até ter colocado ela mais no meio para pegar isso aqui mesmo, mas eu queria deixar mais no cantinho. O sentido do trabalho é esse aqui, na verdade, né? Esse aqui, ó, tá? Olhando de frente assim, ó, a florzinha tá do lado direito e esse é o sentido do trabalho. O avesso ficou assim. Olha lá, todas as emendas. Dá o máximo de limpada possível, deixa bem limpinho para continuar o trabalho. Feito isso, feita a aplicação, tudo, a gente vai seguir terminando esse lugar americano aqui. Eu vou colocar um forro nesse lugar americano e eu quero aproveitar também o feltro. Então, eu tenho uma porção de feltro guardado aqui no ateliê que a gente compra em rolinho, certo? E esse rolinho, ele tem uma largura, deixa eu ver aqui, acho que é 20 centímetros que eles vendem, né? Ó, 22 centímetros e vai dar para eu utilizar para fazer a estrutura desse trabalho, ok? O que que eu vou fazer aqui então? Eu tenho o trabalho, eu vou colocar o feltro assim, sobrando, né? Por baixo. Porque ele vai ter o feltro, onde eu vou fazer um pequeno trabalho de costura. Aqui, né? Pra ligar, pra na hora que lavar ele não ficar fofo. Então, eu vou fazer um quilt bem discreto. Eu vou colocar o feltro na metade e a outra metade de 22 centímetros vai acabar dando aqui nessa parte. E eu vou fazer uma emenda do feltro, que é aquela que você encosta e bate o zigue-zague para poder ficar uma nova base, tá? A gente pode fazer isso com manta, com entretela, com nylon. Eu vou fazer isso com o feltro para reaproveitar também o feltro que está guardado, para não ter que cortar uma nova manta, num novo tamanho, reaproveitando tudo, tá? Venho aqui, corto o feltro maior, que é a extensão que eu tenho aqui, né? Agora eu vou tirar. E a outra base eu também coloco aqui, ó. Aí lá na máquina, eu vou encostar, vou fazer a costura de zigue-zague e vou ficar com uma base para colocar a peça em cima. Já fiz isso então, eu tenho no canal vídeos onde eu mostro como que eu faço essa parte, emendando manta, emendando nylon, reaproveitando tudo, tá? Limpo aqui a parte, né? Que é escuro e o feltro ele adora uma sujeirinha. Aí já venho e vou acertar então, deixando uma pequena margem, só 1 centímetro e meio a mais do que a base que eu tenho. Certo? Agora eu vou fazer umas costurinhas para pregar isso daqui. Eu vou fazer costura na vala, tá? Aqui nesse recorte, ou nesse aqui, de forma que a peça fique fixa no forro, para na hora que a gente lavar, a gente não tenha o problema de ficar soltando. Se você não tem habilidade para fazer a costura bem na vala, que é entre uma... O que é uma costura vala, né? Para quem não conhece. É bem na vala entre uma estampa e outra. Bem em cima da onde tem o recorte do tecido. Se você não tem essa habilidade, coloca um pé de máquina aqui e faz uma costura aqui, ó. É lógico, utilizando uma cor de linha que tenha a ver com o seu trabalho.
Costura na vala é isso, ó, é você colocar o ponto bem aqui no meio. Costura no eco é aqui do lado com a margem de um pezinho de máquina, ou para cá ou para cá. Eu vou fazer aqui no meio, numa máquina simples. Não vou começar do meio, vou começar da ponta mesmo, porque eu deixei espaço sobrando no feltro embaixo, então não vai ter problema. A agulha tem que bater no meio, então antes de você começar, ó, verifica de que ela vai estar batendo no meio. Vou usar um ponto 3,5, 3 eu vou usar, um ponto 3. E vou fazendo. Então, vocês notem que toda vez que eu parar, eu vou deixar a agulha para baixo. Essa máquina não tem parada de agulha para baixo, ela só é para cima. Então, toda hora eu vou lá e baixo a agulha. Parou para atender telefone, para fazer alguma coisa, vai lá, deixa a agulha baixada. Esse trabalho não pode ter emenda. Evite de fazer emenda nessa costura, tá? Tem que ser uma costura contínua. Então, a gente faz ela devagar, mantendo o meio do pezinho aqui no meio da emenda do tecido e a agulha batendo sempre no meio. Costura devagar. Eu vou parar com ela aqui, ó. Não vou fazer retrocesso, eu vou dar o pontinho no lugar e vou deixar o fio longo para arrematar a mão na parte de trás. Ó, seguro o tecido. E dei um pontinho no mesmo lugar. Agora, deixo o fio longo e arremato com agulha e linha. Vou fazer agora uma outra costura aqui, ó. Já vai ser o suficiente para segurar minha peça no lugar que eu quero, para depois ficar grudadinha no feltro. E na hora da lavagem ela não afofar. Todos esses tecidos já foram pré-lavados, pré-encolhidos, tá, gente? Novamente, ajeito bem. E faço a costura. Agora, eu vou fazer uma costura na beiradinha, tá? Pode ser um zigue-zague, pode ser costura reta. Qual a dica aqui? Costure do meio para as laterais. Nunca comece a costura na ponta. Sempre do meio para cá, depois do meio para lá e do meio você vai preenchendo, tá? Vou fazer aqui uma costura de zigue-zague, um zigue-zague não muito longe, né? Agora, venho pro meio, não pego no canto, para não entortar a peça. Venho no meio novamente e faço. Agora, eu vou costurar o pedacinho que tá faltando. Por que que eu faço isso? Para não entortar a peça, tá, gente? Porque você amarra uma base, um lado, amarra outro e esse pedaço fica mais fácil de manter a peça no formato, tá? Feita essa etapa, então, que é a costurinha aqui, que eu mostrei pra vocês na máquina, o acabamento que eu vou fazer aqui, no meio no final dessa costura aqui, eu pego a mesma agulhinha, né, fininha, vou com esse fio aqui pra baixo, bem no pontinho aqui onde acabou,
E vou fazer o arremate aqui atrás, ó. Como eu utilizei um fio mais claro e na bobina um fio escuro, vocês não devem estar vendo direito, mas eu vou dar um nozinho, ó. Aliás, vou dar 3 ou 4 nozinhos para deixar bem preso esse arremate e vou cortar deixando um toquinho. Se fosse um acabamento já com o forro aqui atrás, eu ia ter que esconder por dentro da manta. Essas dicas também tem no canal, tá? Certo, o que que eu vou fazer então? Feito os arremates, tá? Eu vou tirar o excesso. Vou fazer um detalhe aqui, um charmezinho, tá? Como eu vou fazer um acabamento envelopado sem o viés, eu quero fazer um charme nos cantos. E eu quero fazer o mesmo ângulo aqui inclinado do hexágono. Então, eu vou vir aqui com o mesmo molde que a gente usou para fazer a florzinha. Eu vou posicionar ele aqui, ó. Bem aqui e vou riscar uma diagonal. Vou riscar nos 4 cantos, porque eu quero que o canto fique com a mesma diagonal do desenho do hexágono. Eu vou cortar. E agora eu vou posicionar o forro por cima. Pro forro, como eu tenho tecido inteiro, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o forro aqui na minha base. Eu vou colocar a peça com o direito virado para baixo, porque eu tenho tecido para isso, tá? E vou deixar uma abertura aqui do lado, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou prender com alfinete. Então, se você vai usar um tecido que tem estampa, você vai deixar a estampa para ficar direito com direito, a estampa do forro virada para cima. Aí, faço direito com direito. Eu tô com um tecido liso, então não vou ter muita preocupação. Ele tem a mesma face dos dois lados. Limpo bem, vou alfinetar. Alfineto bem, tá, gente? O que que eu faço agora? Eu vou cortar, mas eu vou deixar sobra. Eu vou deixar essa sobra no tecido de baixo, vou iniciar a costura aqui com um pé de máquina, um ponto pequenininho. Vou usar o ponto 2. Vou dar a volta, toda a volta. Vou vir aqui, venho. E vou parar aqui para deixar a abertura para a gente virar. Agora eu vou cortar o excesso de tecido. Nessa parte aqui onde tá a abertura, eu não vou cortar tudo. Eu vou deixar uma boa margem, ó. Essa é uma diquinha, tá? É um pulinho do gato, ó. Deixa uma margenzinha para você virar depois para dentro e fazer o acabamento à mão, fica mais fácil. Ó, fica assim, ó. Agora eu vou dar uma quebrada em cada cantinho, vou fazer uns piquezinhos assim, ó, porque eu fiz uns cantinhos a mais na peça, né? Então eu venho, dou uns picotezinhos bem só nos cantinhos, cuidado para não pegar a costura. Dou um no meio, bem na direção do canto e um de cada lado. Ficou assim, agora a gente vai desvirar. Colocando a mão lá por dentro da abertura que foi deixada, né?
e trazendo tudo para fora. Vou lá com os meus dedos no cantinho, em cada cantinho, ó. Acerto a costura. Ajeito a peça com todo amor e carinho. Ó, faço massagem nas costuras aqui, ó. E aqui onde tem a abertura, olha como ficou fácil, porque eu deixei uma margem boa. Agora é só colocar o dedo aqui. E ó, a dobra, ela praticamente se faz sozinha. Tá? Ela praticamente se faz sozinha. Então, novamente, para fazer o ponto invisível, eu venho na parte em que eu quero começar, certo? Eu venho o contrário, ó. Então, onde que tá o início? Tá aqui. Então, eu vou na parte que tem o feltro, vou colocar a agulha lá dentro, ó. E vou deixar o fio escondido lá dentro do buraquinho, ó. Empurro ele lá pra dentro. Tá? Agora eu quero trabalhar de forma que a parte com o feltro fique aqui no meu polegar. Ok? Aí venho um pontinho na beiradinha. Um pontinho na base. Ok? Vou até tirar esse primeiro alfinete. E vou segurando e fazendo, ó. Pequenos pontinhos. Um na beiradinha. E na mesma direção, um na base. É aquele mesmo ponto invisível que a gente faz quando fecha a boneca, quando fecha a carteirinha. E ele vai fechando, ó. Quanto mais miudinho o ponto, mais bem fechado ele fica, mais invisível ele fica. Para arrematar o pontinho invisível, eu coloco a agulha lá dentro, jogo ela o mais para frente que eu posso e corto o fio. Agora eu vou acertar, vou no ferro, vou passar, a parte de trás ficou assim. E agora sim é que eu vou fazer uma costurinha bem na beiradinha aqui, ó. A dica para fazer esse acabamento é, eu tô utilizando o ponto no 3,5 da minha máquina, lembrando que eu tô numa Singer Facilita Pro, e o ponto dela é um pouquinho maior que o da máquina eletrônica. Então, eu tô entre 3, 3,5 e 4. Eu tô com um pé de máquina, então eu fico de olho aqui, ó, pra isso não oscilar, porque senão o acabamento fica muito feio, tá? E eu vou costurando devagar e vou ajeitando, ó. Ajeitando e costurando. O trabalho já ficou assim. A medida final desse trabalho, então, ficou 35 por 48,5, tá? Lembrando que eu não quis tirar, se vocês quiserem fazer um menorzinho, vocês podem tirar aqui, ó. Tá? Mas como é um individual, um trabalho individual, eu quis deixar justamente para ficar bem amplo, né? Caso queira colocar uma travessa maior, uma coisa maior, fica aí mais espaço. Então, o próximo trabalho, a gente também vai fazer uma aplicação, eu vou fazer num pano de copa, que vai fazer parte desse kit, mas a gente vai aplicar
tudo à máquina. Então, até o próximo vídeo.